Este vídeo é um oferecimento de M-Breda, os melhores substratos, fertilizantes e produtos para aquários de água doce e marinho. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Seu Aquário e no vídeo de hoje vamos dar 5 motivos para você ter um aquário plantado. Muitas pessoas às vezes acabam não querendo ter um aquário plantado devido a alguns gastos que acabam sendo necessários ou investimento para se montar esse tipo de aquário, como por exemplo uma iluminação especial, substrato fértil e dependendo do caso até um kit de fertilizantes e CO2 comprimido. Mas será que vale a pena ter um aquário plantado? Lembrando que o que eu vou compartilhar aqui é a minha opinião, então fiquem à vontade para compartilhar de vocês também no comentário. E vamos dar aqui 5 motivos para você ter um aquário plantado. Primeiro motivo, um aquário plantado se mostra muito mais vivo e muito mais bonito do que um aquário sem plantas. Você pode ver muitos layouts, a gente tem layouts com rochas, com troncos. Independente do layout sem planta, um aquário nunca vai ficar tão bonito e tão vivo quanto um aquário plantado, mesmo que ele seja low-tech. Então as plantas podem trazer muito mais vida e beleza para o seu aquário e isso é indiscutível. Segundo ponto, que ele dá um tom mais natural para o seu aquário. É como se você realmente estivesse olhando para um pedaço da natureza dentro da sua casa. Por mais que você tenha peixes sem plantas, quando você tem os peixes com as plantas, você parece estar olhando o fundo de um rio. Você parece que realmente está com um pedaço da natureza dentro da sua casa. Isso é algo muito difícil de se conseguir sem um aquário plantado e na minha opinião você não vai conseguir um efeito tão legal quanto quando você tem um aquário plantado. Terceiro ponto é que o aquário plantado ele muda completamente o comportamento dos peixes, tá? Então, por exemplo, quando você tem peixes no aquário normal e quando você tem peixes no aquário com planta, a maneira dos peixes agirem, nadarem, se comportarem fica totalmente diferente. O aquário plantado dá todo um abrigo, um conforto, dá todo um lazer, por assim dizer, se é que pode usar essa palavra, para os peixes, onde eles vão nadar entre as plantas, sobre elas, como se eles estivessem passeando e se divertindo dentro do seu aquário plantado. Então essa mudança de comportamento é algo muito interessante no seu aquário e é algo muito legal de se ver, de se notar. A diferença de comportamento quando você tem um aquário sem plantas para quando você tem um aquário com plantas. Outro ponto é que o aquário plantado ele pode ajudar muito os seus peixes. Eu tenho aqui comigo uma criação de lebiste, por exemplo, e tem alguns filhotes que foram parar dentro do filtro, que eu já deixei separado esse espaço, para eles conseguirem se abrigarem até crescerem e poderem voltar para dentro do aquário. E o que eu notei? Os peixes, pessoal, são animais sencientes, então eles têm fome, eles têm medo, eles sentem dor. E quando você tem um aquário plantado, você consegue diminuir muito o estresse do peixe. Por exemplo, quando os pais vão predar os alevinos que estão no aquário, eles conseguem facilmente se esconder entre as plantas. Quando um peixe começa a querer se encrencar com o outro, ele consegue facilmente se desvencilhar do outro peixe por meio das plantas, diminuindo muito o estresse desse animal. Então ajuda muito nessa questão comportamental de prevenir um estresse agudo. Porque muitas vezes quando você tem um aquário sem planta, sem nada, o peixe por não ter onde se esconder, ele acaba se estressando mais, sentindo mais medo. E isso pode afetar a saúde do animal, deixando ele mais suscetível a ter doenças, a ficar doente, diminuindo a imunidade dele, fazendo com que ele pare de comer. Então isso acaba prejudicando muito o animal. E eu notei que quando os alevinos se desenvolvem no aquário plantado, embora tenha essa questão dos pais tentarem predar eles se desenvolvem muito mais rápido de uma maneira muito melhor. Porque quando eles estão no SAMP, os próprios filhotes um pouco maiores brigam com um pouco menores. E por eles não ter onde se esconder, acabam se estressando muito. Às vezes até deitam no fundo e ficam ofegantes, coisa que não aconteceria no aquário plantado. O aquário plantado também vai ajudar você na reprodução desses peixes. Então, quando você tem um aquário plantado e nasce um alevino de poecilídeo, por exemplo, seja lebiste, seja molinésia, seja espadinha,
é muito mais fácil dele se esconder dos pais, crescer e se desenvolver do que numa criadeira. Então você consegue um resultado de criação de peixes, de reprodução de peixes, claro que no nível amador, tá, gente? Num aquário plantado do que no aquário normal ou numa criadeira. Então você consegue dar esse abrigo e ajudar os filhotes a se desenvolverem muito melhor do que num aquário que não é plantado. E eu achei isso simplesmente fantástico. Também o aquário plantado te ajuda a brincar com o seu aquário. Vira e mexe você vai estar podando, colocando novas plantas, tirando novas mudas. Você pode mudar de layout, você pode transformar o seu aquário já lindo em algo completamente novo. Só de você colocar uma planta diferente, só de você mudar uma planta de lugar, só de você colar uma planta numa rocha, um musgo, uma núbia, você consegue mudar completamente a aparência do seu aquário e dando uma beleza e uma profundidade enorme no seu aquário. E você? Qual a sua opinião? Que outros motivos você acha que podem te convencer ou convencer outras pessoas a ter um aquário plantado? Quais os benefícios que você acha de se ter um aquário plantado que eu não comentei aqui? Comenta aqui embaixo e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima, pessoal. Falou!